Muito bem, aos ouvintes que estão sintonizados com a gente hoje aqui na nossa programação de jornalismo, tenho comigo a participação do nosso grande amigo, parceiro, Flávio Varoni, ele que é meteorologista da Secretaria da Agricultura, participa conosco hoje aqui para falarmos, né, sobre tempo, previsão do tempo, um assunto que a gente não gostaria de estar falando a respeito do que passamos aqui, uma forte estiagem, né, na última sexta-feira é que a gente teve uma chuvinha aí, né, que nos deixou um pouco mais, digamos assim, mais alegres, mais contentes, né, com a questão do tempo. Flávio, obrigada inicialmente por nos atender, né, saudações. Tudo bem, tudo tranquilo. Essa questão da estiagem é um pouco preocupante ainda em todo o estado, né? Nós estamos vivendo esse período que estabeleceu sobre o estado desde dezembro, vamos dizer assim, e agravou muito mais com essa forte onda intensa, né? Extensa onda de calor de janeiro. Então isso nos trouxe uma preocupação maior, porque agravou ainda mais a condição de estiagem no estado, em temperaturas acima de 40 graus em grande parte das áreas. E o que chamou a atenção foram os vários dias seguidos com temperatura acima de 40 graus. Né? Em algumas estações nossas aqui, tanto do INMET quanto do CIMAC, nós tivemos aí temperaturas durante 12 dias seguidos, praticamente, com temperatura acima de 40 graus. Então, isso chamou bastante atenção, é uma condição anômala, né? É uma condição mais atípica. Então, a condição de estiagem associada com essa forte onda de calor piorou ainda mais a condição, né? Com certeza. Flávia, é uma situação bastante preocupante, né, para as nossas lavouras aqui, para a nossa região, né, nós pertencemos aqui a uma região onde a agricultura é o nosso carro-chefe, né, então requer aí muito cuidado, muita atenção do nosso produtor. Como eu dizia no início do nosso bate-papo, é um momento difícil, a gente não gostaria de estar falando sobre isso, mas é o cenário que a gente se encontra, né, Flávio? Eu particularmente, eu acredito que o pior já passou, né? O pior mesmo foi dezembro e essa onda de calor intenso de janeiro, né? Acredito que a partir de agora a situação da chuva, principalmente, ela deve melhorar um pouco mais no estado. Por enquanto, aí, no período, vamos dizer, ao longo de fevereiro, não há perspectiva de grandes períodos sem chuva no estado, né? A análise mais ou menos semanal que nós fizemos aqui no CIMAC, ele nos mostra que essa semana ainda deve ter um pouco de chuva e ao longo de fevereiro deveremos ter pelo menos 2 eventos de chuva aí na região, né? Ao que tudo indica, a segunda metade de fevereiro, vamos pegar assim os últimos 10 dias de fevereiro, né, devem ter volumes bem expressivos aí na região em boa parte do estado. Claro que não vai reverter a condição de estiagem nas áreas produtoras do Rio Grande do Sul, principalmente na área de vocês aí, mas vai amenizar bastante a situação, né? A gente já teve um percentual bem grande de prejuízo nesse sentido, então pelo menos ameniza a situação, com o retorno da chuva um pouco mais expressivo e um pouco mais regular, né, nesse momento, e nos dá essa condição melhor aí no Rio Grande do Sul, essa perspectiva de chuva com maior regularidade ao longo do mês de fevereiro, né? Com certeza. Flávio, quando a gente fala das questões climáticas, né, é algo bastante curioso ao meu ponto de vista. Nós, aqui na nossa região, no sul, né, estamos passando por uma forte estiagem, acreditamos que o pior já passou, como você mencionou anteriormente, concordo. Lá para cima, no Nordeste, a gente está tendo enchentes. Como que se explicam esses fenômenos, Flávio? Bom, esse fenômeno que está acontecendo entre o centro do Brasil, sudeste e sul do nordeste, principalmente, isso é bem cíclico, é bem comum, né? Isso é bem climático. Ou seja, acontece ali um fenômeno denominado Zona de Convergência do Atlântico Sul, a tal das ZACAS, onde as frentes frias que passam pelo estado aqui, elas passam mais pelo oceano, elas costeiam a América do Sul, né, costeiam o Brasil, e organizam toda a umidade proveniente da Amazônia para essa faixa central, sudeste e também o sul do nordeste, né? Então, nessa época do ano, realmente, é uma condição bem comum de acontecer, né? Ela acontece em alguns momentos determinado mais na direção de São Paulo, outras entre Espírito Santo, Rio, parte de Minas, ou norte de Minas e sul da Bahia, né? Isso é comum acontecer. Há alguns anos já não vinha acontecendo, mas
esse fenômeno acontece praticamente todos os anos, com a intensidade muito forte, realmente, em alguns momentos, né? Então, é essa condição. Para nós, o que sobrou, né, nessa relação, nesse balanço que tem na atmosfera, né? Para nós sobrou o ar seco. Não que essa condição de chuva lá iniba a formação de chuva aqui, não, nada disso. Claro que tem um equilíbrio nisso, né? A umidade da Amazônia, que é responsável por boa parte da chuva que ocorre aqui na região sul, ela estava mais desprendida, ou seja, ela estava direcionada para o Brasil Central, para o Sudeste e para o Nordeste brasileiro na época do ano. Mas principalmente porque nós tivemos um forte bloqueio atmosférico mais ao sul, e isso nos tirou uma condição de entrada de frentes frias que poderiam organizar alguma umidade aqui no estado, né? Então, nós não tivemos nem nebulosidade ao longo de dezembro e boa parte de janeiro. E como a atmosfera é uma eterna briga entre massas de ar com características diferentes, né? A massa de ar quente briga com a massa de ar frio, a massa de ar úmido briga com a massa de ar mais seco, né? A marítima com a terrestre, então eles ficam um constante jogo. E essa massa de ar quente que se estabelece ali entre Mato Grosso do Sul, né? Também Paraguai, parte da Bolívia, ela vem ocupando seu espaço. Como não há ninguém se opondo a esse deslocamento, ela vem dominando. E como nós estávamos com esse bloqueio mais a sul, então esse ar quente se estabeleceu de tal forma que não tinha nenhum concorrente com ele, entendeu? E aí nos trouxe essa temperatura bem elevada. Então esse equilíbrio na atmosfera, ou seja, chove mais numa região e menos em outra, isso é bem comum, né? O que agravou nossa situação realmente foi esse bloqueio atmosférico muito intenso também, mais ao sul, que prejudicou a entrada de algum sistema meteorológico proveniente do extremo sul do continente, que poderia trazer alguma organização de nebulosidade para nós aqui, né? Então, isso inibiu essa formação, né? E a chuva da umidade da Amazônia, toda ela direcionada, associada, né, com a umidade da Amazônia, direcionada para o centro do Brasil e Nordeste, então nos tirou realmente qualquer possibilidade de alguma chuva mais expressiva ao longo desse período, né? Então, esse balanço da atmosfera, ele ocorre, porém ele não é tão intenso. Então, nós tivemos uma estiagem intensa, calor muito intenso e condição de muita umidade e chuva mais no Sudeste e Centro-Oeste. Então, esse balanço existe realmente. Ok. Flávia, a gente percebe, né, esses desequilíbrios climáticos. E te pergunto, isso tem a ver tem a ver com a questão da ação humana, a ação do homem, das pessoas com relação ao meio ambiente? Porque a gente percebe muitas vezes que, por exemplo, nós aqui temos, ou deveríamos ter, né, as 4 estações do ano bem definidas. A gente sabe que de um período para cá isso não vem acontecendo, né? Muitas vezes no período de inverno ocorre um verãozinho, no período do verão a gente ainda tem um pouco de frio, um pouco de inverno. A questão agora da estiagem, né, dessa seca, em outros lugares a gente está tendo excesso de chuva. Isso tudo tem a ver com a questão da ação do homem, Flávio? Em parte, sim, né? Vamos dizer assim. No geral, os sistemas meteorológicos eles são muito maiores que qualquer ação do homem, né? Vamos partir desse princípio. A atuação de uma frente fria ela é associada com uma área extremamente extensa dentro do planeta que a gente não tem interferência nenhuma, né? Claro que a ação do homem ela é regional. Eu costumo dizer o seguinte, né? A gente tem que arrumar primeiro a nossa casa, não derrubar, manter uma situação de conforto térmico, vamos dizer assim, principalmente, que é o que gera que é o combustível para todas essas mudanças. Nós deveríamos ter, não? Nós tiramos as nossas árvores da nossa casa. Aí nós tiramos da rua, nós tiramos da cidade, nós tiramos do estado, nós tiramos do país. Então, isso claro, que é uma sequência, né, de ações que podem trazer algum prejuízo. Então, as ações elas têm que começar dentro de casa e sair para a rua, sair para bairro, sair para a cidade e assim por diante, né, para melhorar isso. As ações do homem, claro que ele acontece, claro que sim. O homem prejudica regionalmente, eu acho, essa condição. E é por isso que a gente tem um agravamento dessas condições, né, vamos dizer assim, a intensidade desses fenômenos ele é maior em determinadas regiões. Porém, a pergunta que se faz é o seguinte: será que nós não estamos ocupando áreas que nós não deveríamos ocupar? Né? Por exemplo, essas áreas onde há moradia irregular ou moradia que
os gestores públicos deixam as pessoas morar em locais de risco, que são notoriamente de risco, né? Em determinados momentos, com áreas com muita chuva, vai acontecer algum prejuízo, alguma perda humana, né? Então, o foco principal dessas mudanças, ditas mudanças climáticas, elas estão associadas, vamos dizer assim, não na intensidade do fenômeno, mas em quem ele está atingindo, né? Então, a gente tem que fazer uma análise em cima disso, né? Será que os fenômenos meteorológicos não estão acontecendo da mesma maneira que sempre aconteceram, só não estão atingindo as pessoas que estão morando em locais que não deveriam morar? Será que não? A gente tem que perguntar dessa maneira também, né? A gente tem que fazer essa pergunta, porque hoje as cidades aumentaram, consequentemente, aumentou as ilhas de calor. Então, vamos dizer, se nós pegarmos uma cidade que nem Porto Alegre, há 30, 40 anos atrás, ela era muito diferente. É só fazer um gráfico mostrando o aumento do asfalto, aumento do concreto, aumento da população, o número de carros com a temperatura dentro da cidade de Porto Alegre e fora de Porto Alegre, a diferença vai dar muito grande. Então, isso nós vamos ter. Então, essas ilhas de calor, realmente, quando você tem um sistema avançando sobre uma determinada região que faça esse ar extremamente quente, concentrado, se elevar rapidamente, ele vai gerar tempestades bem severas. Então, vai atingir mais pessoas que estão morando em áreas que não moravam anteriormente, né? Falando do campo, né, que é o nosso foco. No campo, nós vamos sofrer as consequências exatamente por isso, né? Porque, muitas vezes, as condições, mesmo que uma ilha de calor tenha a possibilidade de gerar, vamos dizer assim, uma tempestade muito severa, ela pode não ocorrer ali, ela pode ocorrer dentro de uma área produtora, né? E aí isso nos traz também, nas vizinhanças das cidades, das grandes cidades, onde também tem regiões produtoras, esses fenômenos podem acontecer. Um granizo, o vento mais forte, isso pode se tornar um pouco mais constante em função dessa proximidade com essas cidades, né? Então, nós também temos essa condição acontecendo, né? Eu, particularmente, eu gosto de dizer o seguinte, não é tanto pela ação do homem, mas é também. Então, tem que se dividir um pouco nesse sentido, que a culpa não é só da ação humana, né? Não é só da ação humana, realmente não. Eu acho que existe a atmosfera, ela se equilibra muito, ela se compensa muito, onde chove muito no lugar, chove menos em outro. A gente tem esse exemplo bem típico do centro-oeste, do sudeste, sul do nordeste, aqui no estado chovendo menos. Claro que as condições meteorológicas, elas acontecem para se equilibrar, para que esse sistema todo da atmosfera se equilibre. Então, é bem isso que acontece. Então, eu acho que quando a gente fala das mudanças assim, climáticas, o suposto aquecimento global, né, a gente tem que ter um pouco de cuidado, a gente tem que fazer uma análise melhor, mais detalhada, e pensar, será que nós não estamos ocupando áreas que nós não deveríamos ocupar? Então, esse é um questionamento que nós devemos fazer. Perfeito. Flávio, estamos, né, aqui na nossa região, a nossa principal cultivar de verão é a soja. Qual a orientação para o nosso produtor nesse momento, nesse período que é bastante delicado? E aproveito para te perguntar também, né, a gente sabe que falar de clima é algo que a gente não pode precisar 100%, vai chover, não vai chover, isso muda a todo instante, né? Mas quais as perspectivas que a gente tem para esse mês de fevereiro, já que nós estamos iniciando aí o segundo mês do ano de 2022? Bom, o produtor de soja aí da região, né, vamos salientar bem, o pior já passou, quem está necessitando de alguma umidade um pouco mais significativa, acho que deve ter ao longo das próximas semanas aí, né? Então, o prejuízo, claro que vai existir, todos os produtores vão ter prejuízo, a maioria dos produtores vai ter prejuízo, não tem como fugir, essa estiagem foi muito severa realmente, né? Atingiu áreas que normalmente não atinge dentro do estado, né? Então foi uma estiagem bastante severa, e o produtor aí da região, o produtor de soja, ele vai ter algum prejuízo certamente, né? Porém, a boa notícia é exatamente essa, falando já da previsão, é que ao longo de fevereiro, a chuva deve ser um pouco mais irregular, né? Não vai ser volume ainda para reverter a situação, encher todos os reservatórios, acredito que nós não tenhamos ainda isso aí na região, porém, uma regularidade da chuva, mesmo que ela não tenha volumes extremamente altos, é benéfico para as culturas, né? Então, o produtor de soja que replantou soja, replantou essa área e precisa de umidade agora, ao longo do mês de fevereiro,
acredito que ele vai ter. Não em volume excessivo, mas vai ter umidade suficiente, chuva suficiente para desenvolver aí as suas lavouras replantadas e principalmente evitar um pouco da perda dessa estiagem tão prolongada. Perfeito. Flávio Varoni, agradeço a tua participação, tua disponibilidade, né, em conversar com a gente sobre esse assunto tão importante aqui para a nossa região, né, e para todos aqui da nossa abrangência. Eu que agradeço a participação aí, é sempre à disposição, nós aqui do CIMAGRO, né, Centro de Monitoramento e Alerta do Estado Climático da Secretaria da Agricultura, estamos sempre à disposição, e, na verdade, assim, eu gostaria de fazer um comunicado, né, a gente está procurando um parceiro aí na região de Salto de Jacuí, nessa área aí, para instalar uma estação, né, nós estamos com uma leva de estações, e um produtor que esteja interessado aí, pode conversar conosco. Nós cedemos a estação, o produtor entra com uma estrutura básica e internet tem que ter no local, tá? Olha, que notícia bacana, que notícia boa que tu traz para a gente aqui no nosso informativo, Varoni. A gente tá, essa área aí, né, que o mapeamento que nós estamos fazendo, é uma das áreas que a gente vai instalar algumas estações aí, uma estação, né, entre aí, o ideal seria mais ali próximo de Salto de Jacuí, né, um produtor que tem internet na sua propriedade, que seja disposto a oferecer a sua propriedade para nós instalarmos a estação aqui do Projeto CIMAGRO, né, a gente pode entrar em contato e conversar. Varoni, para a gente explicar para o nosso ouvinte, teria que ser no Salto do Jacuí ou algum outro município aqui da nossa região? Eu estou usando o Salto do Jacuí como referência, por quê? Porque nós temos uma rede de estações que está cobrindo boa parte da área, e o Salto de Jacuí seria um ponto mais central, exatamente onde eu precisaria, entendeu? Vou dizer, que essa leva agora, nós temos 10 estações para instalar, né? Nós instalamos 20 no início da primeira fase do CIMAGRO, agora nós recebemos 10 estações, e o projeto que nós recebemos um recurso para o ano que vem instalar mais 30 estações, né? Então nós vamos ter. E é nessa parceria sempre, né? Quer dizer, uma das coisas que eu prezo muito aqui dentro do CIMAGRO é achar o dado realmente onde a gente precisa desse dado, né? Ou seja, dentro da área produtora. Então, aqui a parceria se faz. Nós cedemos a estação, o produtor, o local e a internet. Então, o produtor acessa via um aplicativo os dados e nós monitoramos aqui a situação, geramos produtos e o banco de dados fica sob nossa gerência. Quando ele precisa de algum dado mais específico, um período mais específico, nós fornecemos naturalmente para ele esse dado. Então, essa é a parceria que nós fizemos aqui dentro do CIMAGRO com o setor agropecuário do Estado, né, sem muita burocracia, sem muito documento para assinar, realmente uma parceria entre o CIMAGRO, aqui o Sistema de Monitoramento e Alerta Climático, e o produtor gaúcho. Então, na região aí, quem tiver algum interesse, é uma estação bem compacta, a gente precisa de uma basezinha pequena, uma areazinha mais ou menos de 2 por 2 cercada, e internet no local, próximo ao local para a gente poder enviar esses dados, né? Então, fica aí a notícia para o pessoal da região, quem tiver interesse, é só me procurar. Perfeito, com certeza, Flávio. Vamos trocar informações a respeito deste importante assunto. Mais uma vez, grata pela tua participação com a gente aqui na nossa programação do Cotriel em sua casa. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição de vocês. Esse, então, foi o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Flávio Varoni, nosso entrevistado da programação deste final de semana, falando um pouquinho mais a respeito de clima, da importância da gestão do clima, né, com previsões aí do tempo que podem vir a ajudar aí a reduzir até mesmo os impactos na produção e também sobre a questão da agrometeorologia de precisão. Com as informações aqui da nossa central de jornalismo, Luzia Camargo.